Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, a Bíblia diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo do lado direito, do lado sul do altar. Vamos começar entendendo aqui, não fecha a sua Bíblia, pode ficar aí em Ezequiel 47, porque nós vamos ministrar aqui dentro. Quando nós olhamos para esse texto, aqui nós vamos começar a entender, montar um pequeno quebra-cabeça para que essa mensagem faça sentido para você. Aqui na abertura diz o seguinte: Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. O oriente aqui é o leste, é onde o sol nasce. Aqui isso me aponta para Cristo, fazendo aqui uma exegese alegórica para que você me entenda. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 16, diz que o seu rosto é como um sol ao meio-dia, seu rosto brilha. Então Jesus é o sol da justiça. E a água que sai do lado direito do altar. Você se lembra que quando o soldado romano, no Evangelho de João, transpassa Jesus do seu lado direito, e o que saiu foi o quê? Sangue e água. E aqui diz que a face da casa dava para o leste, para onde o sol nasce. E vinham águas do lado direito da casa. A palavra casa no hebraico, bait, ou seja, bait el, ou beit el, casa de Deus. Aqui então me ensina alguma coisa. Na minha caminhada em direção a Cristo. Então quando eu estou vendo aqui que ele saiu a caminhar, águas que saíam do lado direito do altar. Direito indica posição de autoridade. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, 19, diz que Jesus, logo após ser assunto ao céu, ele se assentou à direita de Deus. Aqui então eu começo a aprender algumas lições importantes para a nossa vida nessa manhã. Quando eu começo a caminhar em direção a Cristo, olhando para o sol, ele é a minha referência, Jesus é a nossa referência, a primeira fase, os primeiros 500 mil côvados aí, 500 metros para dentro desse rio, o que ele me cobre são os pés. O que significa isso? No início da nossa caminhada com Deus, ele guarda os nossos pés de tropeçar. O Salmo 91 diz que ele te livrará do laço do passarinheiro. Ou seja, ele vai abençoar você para que você não tropece. No Salmo 119, 105, ele declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu começo a adentrar nesse rio de Deus, em direção ao sol da justiça, a primeira coisa que acontece, ele guarda os meus pés para que eu não tropece. Ele guarda os meus pés para que eu não venha a vacilar. Pé está dizendo o seguinte também, pés falam de santidade. Você vai ver que em Apocalipse, quando João começa a descrever o Jesus ressurreto, ele vai falar: olha, seus cabelos são brancos como a neve, e ele tem várias diademas, os seus olhos são como chamas de fogo, na sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, ele está vestido de um puro linho, e ele tem um cinturão de ouro, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e os seus pés são, quando ele nem conclui, e a Bíblia diz que ele cai como que morto, porque ninguém contempla a santidade de Deus e permanece de pé, é impossível. Então na primeira fase desse rio, quando eu começo a entrar aqui no versículo 3, águas que me davam pelos tornozelos, eu aprendo que no início da minha caminhada cristã, Deus começa a guardar os meus pés para que eu não vacile.
Deus começa a me proteger para que eu não venha a cair, que eu não tropece e caia. Quando eu olho para Josué, capítulo 1, versículo 3, lá diz que onde você colocar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi ao meu servo Moisés. Olha aí. O fato de eu colocar os pés e Deus me dar a terra não significa que eu não terei que lutar por ela. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16, versículo 9, ele declarou: uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho, mas são muitos os adversários. O que significa isso? Significa que Deus vai me dar vitória? Não tenho dúvidas. Mas eu vou ter que lutar, eu vou ter que batalhar, eu vou precisar fazer a minha parte. Outra coisa que me chama a atenção, lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus vai chamar Moisés para libertar o povo do Egito, quando ele se aproxima da sarça que queimava, mas não se consumia, o que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. O interessante é que em Josué, no capítulo 5, Deus fala a mesma coisa para Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Qual o significado disso? Porque eu entro 500 metros e águas que me dão nos artelhos, outras traduções, nos dedos do pé. O que significa? Quando eu olho para Moisés e Josué e ele dizendo: tira a sandália do teu pé porque o lugar que você pisa é santo, vamos fazer essa analogia para que você entenda. Se você calçar um sapato de qualquer pessoa que tem o mesmo número que você, mas o sapato não é seu, onde você passar e deixar marcas, vão falar que quem deixou? Ah, esse sapato é do fulano, que é ele que tem esse sapato, essa marca é do sapato fulano. Mesmo que tenha sido você, não vão dizer que foi. O que Deus estava dizendo para Moisés e para Josué: tira a sandália do teu pé e bota agora teu pé no chão. Quando uma criança nasce, o primeiro exame que é feito é o teste do pezinho. A primeira impressão digital que se tira também é do pezinho da criança. Ou seja, põe o teu pé nessa terra, porque a tua história vai levar o teu nome, a tua história vai ter a sua assinatura, a sua história vai ser contada. Então marca aí o teu tempo. É o que Deus está dizendo para Moisés. A terra deixa de ser comum e passa a ser uma terra santa a partir do momento que a presença de Deus está ali. Então é o que nós percebemos no texto de Moisés: descalça a sandália dos teus pés, porque agora essa terra é santa. E ela se tornou santa por causa da minha presença. E a história que você vai construir a partir de agora, ela vai levar o seu nome. A sua história, querido, tem que ter teu nome, tem que ter a sua assinatura. Um dia, todas as pessoas vão dizer: fulano passou por aqui, porque ele deixou a sua marca, ele deixou a sua história. Então eu aprendo esse primeiro ponto aqui, nessa primeira fase desse rio. Quando eu estou indo para a casa de Deus, em direção a Deus, ao sol da justiça que é Cristo, e eu começo a entrar nesse rio, e aqui diz que ele mediu 1000 côvados, ou seja, 500 metros, e águas que me davam nos artelhos, nos dedos dos pés. Ele cobriu os meus pés, ou seja, não vai ter armação, ninguém vai conseguir me derrubar. Quando eu olho para o Salmo 91, como já citei, ele te livrará do laço do passarinheiro, era uma armadilha que enlaçava os pés do pássaro. Então o que Deus está dizendo? Anda comigo, anda na minha presença, e eu vou livrar você de armadilhas, de tropeçar, eu vou guardar você e vou ajudar você a construir a sua história enquanto você passa pelo deserto dessa vida.
Então, águas nos pés é muito bom, porque Ele me guarda para que eu não tropece. É como está no Salmo 91, versículo 10 e 11, quando é proferido isso acerca do Messias. E Ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Agora aqui no versículo 4, diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Paro aqui. Preste atenção. Na primeira fase, águas que me dão nos arteiros. Agora aqui na segunda fase, mais 1000 côvados, mais 500 metros, águas agora que me dão nos joelhos. Isso de uma forma simbólica, de uma forma alegórica, nos lembra o quê? Quando a gente fala de joelho, a gente fala de oração, a gente fala de botar o joelho dobrado e clamar ao Senhor. Nessa fase do rio, nós oramos e Deus responde a nossa oração. Mas eu quero te chamar a atenção para um fato relacionado à oração, que está em 1 Reis, no capítulo 18. O desafio que Elias faz aos profetas de Baal. Olha bem, quando ele chega no cume do Monte Carmelo, havia ali uma disputa, porque estavam lá 850 profetas que serviam a Jezabel, que eram profetas de Baal. 400 postos ídolos e outros 450. Agora, o que me chama a atenção ali é que o altar de Deus estava abandonado. O altar de Baal estava em plena atividade. Então Elias vai lançar um desafio. O Deus que responder por fogo, esse então será Deus. E ele falou, então vocês podem ir primeiro. Então os profetas de Baal começaram o seu ritual de auto se flagelar, se cortavam, gritavam. Enquanto eles faziam isso, o que Elias fazia? Zombava, dizendo, olha, ele deve estar dormindo, deve estar viajando, acho que ele não está escutando bem. E os profetas de Baal fizeram isso por horas e horas e nada. Agora então chegou a vez do profeta Elias. Eu quero que você preste atenção, porque eu estou falando agora sobre águas nos joelhos, para que você entenda. A vez agora do profeta Elias chegou. E agora, a primeira coisa que ele fez, reparou o altar. Querido, se você quer a manifestação da presença de Deus na sua vida, você precisa reparar o altar. A palavra presença, Shahan, é a raiz. A palavra que todo mundo conhece é Shekinah. Essa palavra Shekinah ou Shekhinah, ela não existe na Bíblia. Ok? Quando se trata da presença de Deus, você encontra a raiz hebraica, que é Shahan, presença. Então agora nós entendemos que a raiz Shahan, que deu origem à palavra Shekhinah, então Elias repara o altar para invocar a presença, a Shekinah de Deus. Se você quer experimentar poder de Deus na sua vida, você precisa colocar o teu altar em ordem. Você precisa organizar a sua vida. Agora preste atenção, altar não é lugar de vida, altar é lugar de morte. Altar é lugar onde eu preciso fazer morrer todos os dias o velho homem. Altar é um lugar onde todos os dias vivo menos eu e mais ele em mim. Essa é a função para o altar. Mas a glória de Deus não se manifesta no altar que não está de conformidade com os princípios da palavra. Então Elias agora está reparando o altar, ele está consertando o altar. Quando o altar está todo pronto, ele faz um rego em volta de todo o altar até a altura do joelho. Estamos falando agora de água nos joelhos. E ele vai dizer, preciso de água.
Agora eu quero que você lembre do contexto. Esse mesmo homem que está dizendo, agora eu preciso de água, foi quem profetizou dizendo, não vai chover segundo a minha palavra. E quando ele pede água, já tem 3 anos e meio que não chove. Então eu aprendo que água naquele momento era um artigo de quê? De luxo. A água era algo escasso. Mas alguém disse, eu tenho. Então esse homem foi lá e pegou 4 medidas, 4 vasilhas com água, 4 odres com água. Quando ele jogou ali, a terra sugou aquilo rápido. Imagina uma terra que 3 anos e meio não vê água. Foi rápido. E ele continuou, preciso de mais água. Deixa eu conjecturar aqui. Talvez alguém pudesse dizer, isso é loucura. Tem 3 anos e meio que não chove, a água está escasso aqui. E ele pegou a água e jogou ali. E agora ele quer mais água. E alguém disse, eu tenho. E trouxeram então mais 4 medidas de água. E ele jogou e já deu um barrinho já. Agora começou a dar um barrinho. Mas ele disse, preciso de mais água. E a pessoa disse, eu ainda tenho. Então ele jogou água agora. E aí diz a palavra que a água encheu todo aquele rego e a lenha, toda a madeira que estava sobre aquele altar, tudo que estava naquele altar estava encharcado. Se você quer milagre de Deus para a sua vida, não existe milagre sem sacrifício. Porque entregar água para ser jogada da maneira que foi, no contexto que eles estavam vivendo, é algo que exige um sacrifício. Então, querido, se nós queremos experimentar o melhor de Deus, haverá um sacrifício. Haverá algo que nós deveremos fazer. Agora preste atenção. Ele orou. Quanto tempo durou a oração dele? 20 segundos? 1 minuto? 15 segundos? Não sei. Mas se Elias não repara o altar, e se ele já chega e ora, haveria dúvida concernente à origem do fogo. Por quê? Os profetas de Baal estão aí desde de manhã até de tarde, estão botando para quebrar. Esse cara só chegou e orou, quem mandou esse fogo aí não foi Deus não, foi Baal. Então eu aprendo um princípio, não tenha pressa. Agora nós temos que andar no Kairos, no tempo de Deus e não no Cronos. Agora não é o nosso tempo, agora é o tempo de Deus. É tempo onde Deus é que determina tudo, nós não determinamos nada. Diz a Bíblia que quando ele orou, o fogo desceu do céu e lambeu a água que estava em volta de todo aquele rio. Agora presta atenção, ele sai dali, estou te falando sobre água nos joelhos de oração. Aquele rego foi cavado até a altura do joelho. Agora ele sai com o seu moço e ele vai orar a Deus, para que Deus envie chuva. Ele orou uma, falou para o moço dele, vai lá e olha, do lado do mar você vê alguma coisa. O rapaz voltou e falou, não vejo nada. Fez isso 2, 4, 5, 6 vezes e nada. Mas na 7ª vez que o moço foi lá olhar, ele disse, vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem se formando do lado do mar. Então ele diz, agora pode dizer para Acabe, para se apressar a ir para casa, porque eu já vejo uma abundante chuva. Aquela chuva foi gerada primeiro aonde? Nele. Se você ler o texto de 1 Reis, capítulo 18, você vai ver que ele ficou na posição de cócoras. E ele começou a orar. Aquela tempestade, aquela chuva começou a ser gerada primeiro dentro dele. O seu milagre precisa primeiro ser gerado dentro de você, para que depois ele dê a luz. Vou te explicar. Agora, olha bem. Uma mulher gera
com alegria. Sim ou não? Claro, uma mulher que está grávida, vai dar luz a um filho, ela está feliz porque ela vai dar luz a uma criança, um ser, e a expectativa é maravilhosa. Mas quando vem as contrações, as dores de parto, como é que essa mulher fica? As dores são terríveis. Então ela gerou com alegria, mas ela está dando à luz com o quê? Com dor. Na presença de Deus, isso é o contrário. Como assim? Vou te explicar. Você que está aí do outro lado, na sua casa, me assistindo agora, você está gerando com dor. Você está gerando com sofrimento, você está correndo atrás, você está matando um leão por dia, você está batalhando, você tem lutado, você tem feito das tripas coração, como diz o ditado, você está lutando, você está gerando com dor, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, mas você vai dar à luz com alegria. Uma mulher gera com alegria e dá à luz com dor. Você, meu irmão, está sendo forjado no calor dessa batalha. Você está sendo forjado pelas lutas, nas lutas do dia a dia. Estamos gerando com dor, mas vamos dar à luz com alegria, porque o dia do Senhor vem. Então eu aprendo aqui que águas nos joelhos indica que eu vou orar e Deus responderá a minha oração. Então é isso que nós precisamos entender. O nosso Deus vai se manifestar. Então, querido, como diz Isaías 26:20, povo meu, entra no teu quarto, fecha a porta até que cesse a sua ira. Vai orar ao Senhor. Se feche. O profeta Abacuque, no capítulo 2, ele vai dizer: vou para a minha torre de vigília e pôr-me-ei ali, e eu vou buscar ao Senhor, eu vou orar ao Senhor, até que Ele me responda. Em Mateus 6,6, como já expliquei em mensagens anteriores, vá para o teu quarto agora e rasga teu coração para Deus. Manifesta o céu na sua casa, na sua vida, como diz o texto de Mateus 6, a partir do versículo 9, que é a oração do Pai Nosso: que venha o teu reino no meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde, na minha família, que venha o teu reino, que nós possamos manifestar Deus, o céu na terra. E como fazemos isso? Através de um relacionamento com oração. É orando, como diz Judas, capítulo único, versículo 20, orando todo o tempo no Espírito Santo. Orando todo o tempo. É todo o tempo a gente conectado com Deus, é todo o tempo ali ligado. Água nos artelhos é bom. Ele me guarda de tropeçar, Ele me guarda de cair, Ele me guarda dos laços que armam contra a minha vida. Águas nos joelhos significa que eu vou orar e esse Deus vai responder a minha oração. É um Deus que me fala. Mas agora, se você continuar aqui comigo, no versículo 4 de Ezequiel 37, na parte B, diz: mediu mais 1000 côvados, ou seja, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. Agora preste atenção, entre os joelhos e o meu queixo, essa região, meus lombos, isso é região de quê? De intimidade. Nessa fase do rio, Deus fala e mostra coisas para mim que Ele não mostra para mais ninguém. É como você dizer: olha, Deus tem feito tantas coisas para a minha vida, e as pessoas dizem: sério, não tem feito nada, elas não acreditam. Porque o que Deus tem feito por você é por você, é íntimo. Coisa íntima a gente não sai contando para todo mundo. É coisas que Deus só revela no quarto para aqueles que são íntimos dele. Vou te dar um exemplo. Quando Jairo chega para Jesus e diz assim: Senhor, a minha filha está muito doente, mas se o Senhor for lá em casa e pôr as mãos sobre ela, ela vai ser curada. Jesus disse para ele: então, vamos lá, Jairo. Mas quando Jesus estava indo, as pessoas disseram assim: Jairo, não perturbe mais o mestre, porque a sua filha morreu. O que faz toda a diferença para que tenhamos sucesso na vida é para onde olhamos
quando uma informação negativa, quando uma fala de morte chega, Jairo olhou para Jesus. E Jesus, olhando para Jairo, disse: eu ainda vou na sua casa. Então estão indo agora. Quando estão se aproximando da casa, as pessoas veem: Jairo, nossa menina morreu. Ela morreu, Jairo. As pessoas estavam chorando. E enquanto estavam dando a má notícia, porque para dar má notícia é assim, ó. Quando é má notícia, voa. Quando é uma boa notícia, ela nunca chega. Não é verdade? Quando é boa notícia, ninguém espalha. Mas quando é ruim, é WhatsApp, é Face, é na hora. É que nem um vírus. Espalha assim, ó. Enquanto Jesus está olhando as pessoas falando para Jairo: morreu. Jesus disse: não, ela não está morta. Ela apenas dorme. As pessoas, ao invés de ficarem felizes, leia o texto em casa depois, Evangelho de Marcos, capítulo 5. As pessoas se revoltaram e começaram a brigar. Isso está louco? Claro que ela está morta. Nós acabamos de verificar. Morreu. Ela já está fria. As suas articulações já estão enrijecendo. Ela está com os lábios já roxos, pálida. A vida se esvaiu dela. E olha aqui, Senhor Jesus. O Senhor acha que nós não sabemos identificar um cadáver morto? O Senhor acha que a gente não entende disso? Jesus, então, olha, eu sei que vocês entendem tudo sobre morte, mas eu entendo tudo sobre vida, porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glórias a Deus. Glória a Deus, porque nós servimos um Deus que entende sobre vida. Nós não servimos um Deus que entende sobre caos. Nós servimos um Deus que resolve e põe o caos em ordem. Quem entrou no quarto? Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Mas ninguém entrou. Porque quarto é lugar de quê? Quarto é lugar de intimidade. Quarto não é para qualquer um. Você não leva para o seu quarto qualquer pessoa. Tem que ser muito íntimo para você levar. Só que eu quero que você se lembre, Jesus tinha 12 discípulos. Mas dos 12, 3 eram mais íntimos de Jesus, que eram o Pedro, o Tiago e o João. E desses 3, havia um ainda, que era o mais chegado do mestre, que era João. Era aquele que reclinava a sua cabeça no ombro do mestre. Tem milagres que Deus vai fazer na sua vida que é só para você e para pouquíssimas pessoas. Para pouquíssimas pessoas. Agora então Jesus está ali dentro daquele quarto. E ele então olha para aquela menina e diz: Talita cumi, menina, assim te digo, levanta. E aquela menina o quê? Levantou imediatamente. Tinha uma multidão lá fora. Mas na hora do milagre, na hora da intimidade, poucas pessoas estavam lá para presenciar. Existem coisas que Deus vai fazer na sua vida e que poucas pessoas vão saber. Poucas pessoas vão presenciar o momento. Mas o importante não é a plateia. O importante é Jesus no seu quarto. É Jesus na sua vida. É Jesus nos seus negócios. Então, querido, é importantíssimo que Cristo esteja com você. É Ele que vai estar com você no momento da intimidade. No momento que não é para qualquer um, não é para todo mundo. Ele reservou esse tempo somente para você. O que Deus tem é só para você. Água nos artelhos? Ótimo. Ele guarda os meus pés para que não tropece. Água nos joelhos? Eu oro e Ele responde às minhas orações. Ele fala comigo, Ele se relaciona comigo através de uma vida de oração. Água nos lombos significa que Ele fará coisas para mim que são para mim. Não é para colocar no jornal, não é para colocar no Facebook, não é para colocar no status. Tem coisas que Deus tem
E é só para você. É intimidade, é você e ele e só. Então, querido, aprenda isso. Precisamos conhecer esse Deus intimamente, nos relacionar com ele. Preste atenção. Deus me fala através da natureza. Deus me fala através da criação. Mas só existe um jeito de eu e você nos relacionarmos com Deus. E é pela oração. Deus me fala através de tudo, mas só tem um jeito de eu falar com Ele, e é orando. Orando. Então, querido, está na hora de nós experimentarmos esse Deus intimamente. E o que me chama a atenção aqui, de ter Jesus no quarto, dessa questão íntima, é que se você contar o que Deus faz para você de forma íntima, sabe o que as pessoas vão dizer? Está se achando. Sonhou e está falando que é Deus que falou. Você estava lá no seu trabalho, lá na empresa, lá na lavoura, lá no seu quintal. Você estava fazendo alguma coisa na sua casa, na pia, no tanque, não sei. E Deus revelou algo para você. E quando você conta, as pessoas olham e falam assim, aham, tá, sei. Aí você pensa, como essa pessoa pode banalizar algo que eu estou falando para ela que foi tão significante? Querida, é porque foi para você. Deus não está lidando com máquinas. Não há uniformidade nisso. A forma que Deus alcança você, Ele nunca mais alcançará ninguém. Porque você é único. Você é insubstituível. É você. É você. Então lembre-se. Quando você começa a sua caminhada cristã, água nos pés, Ele vai guardar você para que você não tropece. Água nos joelhos, Ele vai responder às suas orações. Água nos lombos, Ele tem algo que é só para você. Agora, presta atenção, o versículo 5 de Ezequiel 37 diz assim: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Água nos arteiros, águas nos joelhos, água nos lombos, mas chega um momento na nossa vida que temos que decidir. Ou eu volto, ou eu retrocedo, ou eu agora mergulho. Eu, como um bom mineiro, posso falar isso com muita propriedade. Você que é capixaba, carioca, você que nasceu num lugar ou próximo ao litoral, o seu estado tem praia, você vai saber o que eu vou falar aqui agora. Parece não, é cômico. Você já viu mineiro na praia? A primeira vez que o mineiro vai na praia? Vamos aproveitar que está só nós aqui, deixa eu contar, porque eu sou mineiro, eu entendo desse negócio. Quando o mineiro vai na praia, a primeira vez que ele olha o mar, e ele, se for um mineiro de raiz mesmo, a primeira coisa que ele fala é: que lagoa boa para criar pato, né? E ele olha, ele fica deslumbrado, e realmente é de se deslumbrar. E aí ele chega meio desconfiado, olha para um lado, olha para o outro, bota o pezinho na areia, e vai entrando, não é assim? Aí vem a água aonde? Nos arteiros. E aí quando a onda vem, e a onda volta, e a areia vai saindo de debaixo do nosso pé, o bom mineiro ele vai falar: nossa, que negócio bom, ô trem bom. E aí ele fica ali, não sabe se vai, não sabe se volta, não é verdade? E aí ele vai mais um pouquinho. Ele vai com água agora até no joelho. Mas algo sempre nos impulsiona a querer ir mais. E na medida que o tempo vai passando, a timidez vai indo embora, a cisma vai acabando. E aí a gente sabe que quando a água está no joelho, quando a onda já vem mais ou menos à altura do peito ali, dos ombros, não é? E o mineiro que é mineiro, quando ele molha a mão ali agora no mar, ele, ó,
Salgada mesmo. Vou engarrafar para levar para o pessoal ver. Não é assim? E aí ele vai mais um pouquinho para dentro do mar. E agora a água já está onde? Na cintura. Então quando a onda vem, ou ele pula, ou ele fura essa onda, ou ele então vai passar um certo apertozinho. Não é assim? Então geralmente quando ele passa aquele medo, o que é mais fácil fazer? Voltar para a areia. Voltar para a areia. Deixa eu correr para a areia, que esse trem aqui é perigoso, senhor. Não é assim que o mineiro faz? Não é assim? Primeira vez de qualquer um na praia? Só que agora Ezequiel já passou por esses processos. Ele já experimentou o que é ter aguinha no pé, o que é ser guardado para não cair, para não passar por um laço. Ezequiel já sabe. Ezequiel já sabe o que é orar e Deus responder as suas orações. Ezequiel sabe o que é ter intimidade com Deus agora, água nos lombos. Mas aqui o versículo 5, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu volto para a areia, ou eu mergulho em Deus agora, pulo de ponta. Querido, isso me lembra de Lucas capítulo 5. Eu quero caminhar para o final aqui agora. Preste atenção nesse final. Em Lucas 5 temos o subtítulo A Pesca Maravilhosa. Estava lá o Pedrão, lavando as redes. Jesus chama Pedro, pede o barco dele emprestado. Jesus prega para a multidão. Quando ele termina a sua mensagem, ele vira para Pedro e diz: faze-te ao largo. O que Jesus estava dizendo? Lance as suas redes no profundo. Na poça d'água não tem peixe. Quem vive no raso com Deus nunca vai experimentar grandes e maravilhosos milagres. E agora então Pedro está indo para mar alto, para o profundo. E agora quando Pedro vai lançar sua rede, Jesus fala com ele: Pedro, não! Lance as redes do outro lado. Mas Senhor, eu só jogo desse lado, porque esse aqui é o meu lado de jogar. Pedro, lance as redes do outro lado. Se você quer experimentar milagre de Deus, você tem que mudar de posição. Aquela frase clichê que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas na hora de praticar não a faz. Se você faz sempre as mesmas coisas, você vai ter o quê? Sempre os mesmos resultados. Então o que Pedro fez? Sim, senhor. Pedro então lançou as redes do outro lado. Que é milagre de Deus? Muda de posição. Agora olha bem. Quando Pedro está puxando a rede trava. Aqui agora eu quero que você entenda o último versículo que eu quero ler. Versículo 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O que eu quero que você entenda aqui para mim finalizar? Quando Pedro está puxando as redes, elas travam. A quantidade de peixe era enorme. Pedro então chamou os barcos que estavam à sua volta. Nessa fase do rio, se você decidir mergulhar, Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Você viu que quando ele saiu, havia uma abundância de árvores de um e do outro lado. Quem são essas árvores? São pessoas. E eu vou te provar. Quando você olha para a Bíblia, no Salmo 1, versículo 3 diz: e ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham. E tudo quanto fizer, prosperará. João capítulo 15. Eu sou a videira e vós os ramos. Toda vara que em mim der fruto, eu vou limpar para que dê mais fruto. Mas aquela que não der fruto, eu vou cortar e lançar no fogo. A etimologia aí está falando do quê? Essa figura de linguagem. Está nos comparando com o quê? Com árvores. Quer ver outro? Mateus, capítulo 3, versículo 10.
Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que em mim não der fruto será cortada e lançada no fogo. Eu quero te dar mais um texto agora do Salmo, se não me trai a memória. Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Você quer ver mais um para eu encerrar nele? Evangelho de Marcos 8, 24. Quando Jesus vai curar o cego, Jesus dizia agora, o que você está vendo? Ele vai dizer, vejo homens como árvores, como árvore os vejo. Tem pessoas equivocadas que vão dizer assim, nesse dia aí, Jesus teve que orar 2 vezes para curar o cego. Parece que deu um ruim ali. Eu quero dizer para você que onde Jesus está, nunca falta e nunca empata. Sempre vai sobrar. O que aquele homem viu foi o sobrenatural. Ele disse, vejo homens como árvore os vejo. Você viu um tanto de texto que eu te citei que nos compara como árvores? Então, querido, o que aquele homem viu foi o sobrenatural. Aí Jesus foi lá e calibrou os olhos dele de novo. Falou, e agora o que você está vendo? Agora eu estou vendo os homens normais. Mas eu via homens como árvores. Quando as redes travaram, Pedro chamou os que estavam à sua volta para ajudar. Essa fase do rio, quando você decide mergulhar, Deus vai levantar pessoas para ajudar você. Nós sabemos, ninguém faz nada sozinho. Nessa fase do rio, Deus vai levantar pessoas para te abençoar, para te ajudar. Pessoas que vão desengavetar teu nome, pessoas que vão trazer o seu nome à tona. Isso mesmo, querido. É como nós vemos ali, não é? O filho de Jonatas, o Mefibosete, que estava onde? Em Lo-debar. O que essa palavra hebraica significa? Lo é não, debar, esquecimento, memória, lembrança. Então, ele estava no lugar do esquecimento, em Lo-debar, no lugar onde ninguém mais se recorda de você. Mas eu quero dizer para você que Deus te acha em Lo-debar, no lugar do esquecimento, Ele vai te buscar. Você sabe por quê? Porque Deus não se esquece de você. Quando a Bíblia diz, e Deus se lembrou, Deus, o lembrar ali não tem nada a ver com português de, lembrei, está lá no tal lugar. Não, essa palavra hebraica, lembrar em relação a Deus, é zahor. Zahor significa memorial. Quando diz assim, e Deus se lembrou, substitua pela palavra hebraica do texto original, que é zahor, que vai ficar da seguinte maneira. Eian, tem um memorial teu diante de mim. Você nunca passou por despercebido. Eu nunca me esqueci de você. Olha Isaías 49, 15. Porventura pode uma mãe esquecer-se do filho que está amamentando? Ainda que ela venha esquecer-se do filho no qual amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Então é isso que nós precisamos entender. Agora a opção é sua. Água nos artelhos? Beleza. Ele te protege de não cair. Água nos joelhos? Você ora, Deus responde. Água nos lombos? Ele fala coisas que é só para você, íntimas a você. Mas quando a gente mergulha, Deus move tudo ao nosso favor. Tudo se alinha. Tudo começa a cooperar para o bem. E por onde essas águas passarem, vai haver yatzliar, prosperidade. É o que essa palavra significa. Por onde esse rio passar, vai ter abundância de peixe. E todos os seres viverão através dessas águas. Querido, Deus tem bênção para a sua vida. Mas a decisão de voltar para a areia ou de ir mar adentro e mergulhar em Deus é com você. É você que decide. Eu quero orar agora pela sua vida nessa manhã, para que Deus abençoe você. Se você já está na fase de
Deus tem me guardado. Muito bom. Se você já conquistou a fase do... Eu tenho orado, pastor, e Deus tem respondido muitas minhas orações. Que bom também. Se você está na fase, pastor, Deus me mostra tanta coisa aqui para mim no secreto. No secreto, pastor, Deus traz tanta paz para o meu coração. Que bom. Agora imagina você ter tudo isso que você já tem. E agora você ser um agente de transformação. Por onde passar, pessoas vão ser transformadas através da sua vida. Onde quer que você esteja, Deus enviará pessoas para te ajudar, para somar com você, para soprar o seu nome, para te tirar do lugar do esquecimento. Eu quero orar pela sua vida agora. Aí onde você está, com a sua família, feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida nessa manhã que está aqui ligado conosco. Meu Deus, abençoe cada lar, cada família agora, Pai. Que haja paz, que haja transformação, Senhor, que haja abundância, que haja provisão na vida dos teus servos. Te agradecemos, meu Deus, por cada vida que acompanhou esse culto conosco hoje, nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém.